episódio de Este Futebol Não é para Velhos. Já é o 25, acho eu. Vai ser qualquer coisa dessas. Acho que é o 25. Algo assim, nesse género. Eu também tenho 25 anos, tu também, não é? Não, 23. Ok, ainda és promissor no ESM. Mais um pouquinho e somos trintões. Somos o programa. Qualquer dia este futebol não é para nós. Sim, exato. Bom, esta semana vamos voltar a falar de opiniões impopulares, ver quem é que tem ball knowledge e quem é que tem menos ball knowledge, se o ball knowledge está só acima do Rio Tejo ou nem por isso, não é, Tiago? É assim que se percebe que está fraquinho de temas. Estamos fraquinhos de pauta quente. Olha, vamos fazer opiniões impopulares. Esse nunca falha, não é? Mas Sim, e se tudo correr bem, para a semana vamos estar a falar dos playoffs de Liga dos Campeões. Exato. Nós hoje tivemos que gravar à quarta-feira de manhã, portanto ainda não sabemos os resultados do dia de hoje, só vimos os resultados de ontem. Mas indo para as opiniões impopulares, posso começar eu? Vai tu. Força. Temos aqui uma camisola do City, fui buscar uma camisola do City porque queria falar, sobretudo depois de ontem, ver o jogo Manchester City e Real Madrid, mais um colapso no Real Deu Madrid. City e deu a lógica porque a camisa pesa. E Há camisas que pesam. E o Alan marca aos 80 minutos e tu sentes que o jogo não está acabado. E Sim. é o Real Madrid, e é o City desta época e tu sentes que não está acabado. É o City desta época e é o City das últimas 4. Que contra o Real Madrid acaba sempre na Liga dos Campeões só num ano é que não. Sim, isso. verdade. É como dizem no Brasil, é o freguês. Sim, essa é boa. É uma estatística engraçada que é dos últimos 3 anos enfrentaram-se, o Real Madrid e o City enfrentaram-se na Liga dos Campeões e quem ganhou a eliminatória, 2 para o Real e 1 para o City, ganhou a Liga dos Campeões. Portanto, vamos ver se... Para a semana mais vale acabar a competição. Sim, Pronto, para está mim aqui é o já a ven- final. já encontramos o vencedor. Final da Champions League para a semana, Real Madrid e Manchester City no Bernabéu, na quarta-feira. Final Mas- de duas mãos. Exato. Como na América do Sul, até há uns anos. Mas a minha opinião nem é sobre o City em particular, é sobre o Ederson. E sobre o Ederson até vou buscar outro jogador do rival. Eu acho que o Ederson não é tão bom como o pintam e o Onana não é tão mau como o pintam. Mas estás a dizer que o Ederson é pior que o Onana? Não estou a dizer que o Ederson é pior que o Onana, estou a dizer que o Ederson, por estar no Manchester City tetracampeão, com uma grande defesa à frente, uma grande linha defensiva à frente, acabam por colocar num patamar de guarda-redes que eu acho que não está ao nível dos melhores do mundo. Eu sempre achei que o Alisson é melhor que o Ederson. Isso é uma boa opinião exemplo. polémica, pá. Dizer que o Ederson não está... Ao nível dos... acho que nunca está, e aos 31 anos também acho que já não vai lá chegar, ele até brincou com a ideia de ir para a Arábia já, no ano passado. Mas Brincou foi com os clubes árabes a negociar com eles. Aquilo teve mesmo mal parado. Mas o que o Francisco disse tem a sua lógica. Tu consideras que o Ederson é pior que o Onana? Quem é que metias na Não. tua equipa? Não. Como assim? Entre os Olha, dois? Entre os dois. Essa é uma boa pergunta e ainda assim acho que vou... por acaso é uma boa pergunta. Porque o Onana está numa equipa muito má. Há anos que está numa equipa má. Mas o Tu olhas Onana para- às vezes contribui para que essa equipa seja muito má. Mas ainda ontem o Ederson tem 2 erros clamorosos em golos do Real Madrid. Eu não sei se tu viste o jogo do Onana contra o Brighton. Contra o Brighton... O Sou segundo, capaz gol, de não ter visto, o não. segundo gol do Brighton é uma Aquele em bola que ele ao larga a segundo bola, poste. né? É uma bola ao segundo poste, que é um balão. A bola vai assim em balão ao segundo poste. E o Ederson, o Onana, coloca-se na linha de baliza quase. Sim. Portanto, uma bola que era claramente do guarda-redes, o Onana fica a medo e pronto, e é golo. O terceiro golo ainda é pior, que é uma bola que é cruzada e o Onana está bem posicionado, cai para agarrar a bola e desvia para a frente. Uma bola devagarinho, desvia para a frente e o Militão encosta. De facto o Onana tem muitos erros, mas o De Gea também tinha, por exemplo. Eu sempre achei que o De Gea dava demasiadas casas para um guarda-redes daquela... que depois fazia coisas incríveis do outro lado. Mas o De Mas Gea- o Onana também faz coisas incríveis quando Exato. quer. O Onana quando quer faz O coisas Onana dá incríveis. menos nas vistas que o Ederson nesse Eu acho aspecto. que o Ederson tem, se calhar, o melhor guarda-redes do mundo a jogar com os pés, sim. Mas isso também o faz ter, acho eu, alguma confiança a mais que o leva a arriscar em certas situações. Ontem, por exemplo, no último gol do Real Madrid, ele sai da baliza, não tem que sair da baliza. Certo, ao mesmo tempo tu não vês erros do Ederson na saída de bola. Tu não vês golos sofridos Não. pelo City por erros do Ederson na saída de bola. E do Onana tu já viste. E eu concordo com isso, estás a dizer, do Onana estar numa equipa que é claramente muito pior que a do City. Olha para as defesas do City e para as defesas do United. Certo, mas o guarda-redes não contribui para dar também confiança à defesa. O De Gea, tu falavas-me do De Gea. O De Gea durante anos também teve uma defesa que era mediana, ou um bocadinho acima disso, e apesar de não ser tão bom já com os pés, e até porque é de uma escola diferente, uma escola antiga, tinha, dentro dos postes tinha coisas que era de reflexos Sim, inimagináveis. tinha reflexos Mas completamente felizes. E o próprio Onana também faz grandes defesas de vez em quando. Eu concordo que o Onana não seja tão mau como é pintado. Sim. Daí até ser... Mas respondendo poder ser agora à comparado vossa ao pergunta, Ederson. de facto acho que ainda assim o Ederson está acima do Onana, mas agora pensando, colocavas o Ederson no United e o Onana no City. O que é que acontecia? Se
Cara, o Onana sofreu menos golos e o Ederson sofreu mais golos. Certo, mas mesmo assim, esta não é isso época- que estamos a falar. E mesmo assim, esta época, o Onana tem mais jogos sem sofrer que o Ederson Então calma, na Premier League. eu queria te perguntar também. Então tu, naquele debate já antigo de seleção brasileira, tu és time Alisson, então. Sim, sim. Isso Há eu sempre pessoas que achei. dizem que o Ederson é Mas melhor o que Alisson Alisson, também acho faz que- muita asneira de vez em quando. Mas acho que é mais certo. É melhor a defender, no geral, é melhor a defender. Ele é excelente em situações de 1 para 1. Quando E, avançado vai e para os contra o brasileiros já vi muitos que não gostam do Alisson. Mas, Espera, o Ederson, não consigo perceber isso. Acho que o eu também Alisson é não, muito melhor mas que o ele- não gostam do Alisson porque dizem que o Alisson não aparece nos grandes torneios, mas a seleção não aparece nos grandes torneios também. Vamos ver se o Neymar Portanto- vai estar pronto para 26. Como o Romário diz, tem de jogar para o Neymar. Sim, sim, é verdade. Mas sempre achei o Alisson e guarda-redes como o Courtois também num patamar um pouco acima de praticamente todos os outros. Não, honestamente. Courtois muito acima de todos os nomes que já dissemos até agora. O Sim, Onana o e... Courtois. Muito acima do Muito Alisson. acima, muito acima do Eu Alisson, acho não muito diria. acima do Alisson. Não diga, eu acho muito Não acima do Alisson, diria. não. Então quem colocavas no patamar do Alisson? Epá. Pois. Essa também é uma boa pergunta. Não venhas com. Eu gosto muito do Diogo Costa, mas também não venhas com Diogo Costa. Meu Deus. Ao nível do Alisson? Ao nível do Alisson. Não. Tu vês, o Porto esta época tem uma equipa. Não, mas o Porto fraca. também não está. O Porto também não está a facilitar, né? O Porto também não se ajuda. Tem uma equipa pior do que nos últimos anos e o Diogo Costa também está a ter uma época pior nos últimos anos por consequência disso. Mas não se tem visto aquele Diogo Costa que o colocou ao nível dos guarda-redes mais valiosos do mundo. Mas isso podem ser momentos. Tens gajos como o Kobel, que é muito certo, o Mamardashvili, que tem o azar de estar na pior equipa, numa das piores da La Liga, mas Sim. vai para o Liverpool e eu acho que ele pode pegar destaca no Liverpool, O honestamente. Black, eu acho que o Black é nível Alisson. Mas o All Black já teve melhores épocas também. Mas eu percebo. Também já teve também. piores. O Abac está a ter uma das melhores épocas da carreira, se não me engano. Ou pelo menos dos últimos Sim, anos. o Atlético também está a fazer uma excelente época também. O Mamardashvili acho que ainda assim é o melhor guarda-redes estatisticamente da Liga Espanhola. O que é O que incrível. diz muito. O que Sim, diz está muito. no O Valência último lugar. é um desastre defender. É penoso quase ver Não jogos estás do a defender, Valência. Valência é um Atacar para estar na desastre Sim, sim. em tudo. É verdade, são terríveis. Dentro, fora de campo. Que é uma pena. Sim, Um histórico sim. como aquele. Sim, Mas sim. ao menos vão ter um estádio novo para jogar na segunda divisão. Exato. Exatamente. Um Exato. estádio grandalhão. Até nisso foi um desastre, porque o estádio estava ali abandonado, era um esqueleto. Sim, sim. É verdade. Mas portanto, o Ederson, até só para completar, até o Ortega tem tirado às vezes o lugar ao Ederson. Também não acho que se justifique, não acho que o Ortega esteja ao nível do Ederson, mas o Guardiola também tem as pancas dele. Também não É acho. para rodar, por causa do desgaste físico que sofre Sim, exato. durante os Mas quilómetros. ainda que corre. ontem o Ederson, por exemplo, há um remate, o gajo defende com o peito. Nunca vi não? assim. E depois o Brahim marca na recarga. Esse é o problema. É por isso que não, ok, certo. Muito bem. Mas defende com a mão, defende para cima, defende para fora, não é? Certo. Mas pronto, era assim a primeira opinião. Quem que quer ir a seguir? Vou dar ao Tiago. Eu posso. A minha opinião, eu não sei se vai ser polémica para vocês, mas eu sei que é polémica para muita gente. Porque é assim, há muita gente. A minha opinião é sobre um momento do jogo. Há muita gente, e eu aqui vou dizer, especialmente a minha irmã. A minha irmã, muitas vezes, eu estou a ver futebol na sala e ela diz-me assim: este jogo sem empatar vai a penaltis. Porque há muita gente que adora disputas de penaltis. Então a minha opinião, pá, é o que eu digo, não sei se é polémico para vocês, mas é polémico para muita gente. É que disputas de penaltis, para além de serem chatas, muito chatas, são uma das formas mais injustas de decidir um jogo. Eu discordo completamente disso. Eu também. Até por uma Eu questão, também. por uma questão várias até. Primeiro, porque a questão do penalti ser sorte, tudo é sorte no jogo, aliado à competência. Penalti bem batido não tem defesa. Não tem. Não, é, mas eu acho que não é possível. Tu metes em jogo tudo o que é preciso nos momentos capitais. Que é, metes a qualidade do jogador, metes a sorte do jogo, metes a qualidade anímica do jogador. já ouvi dizer isso, que penaltis é mais competência do que sorte, mas eu não sei até que ponto é que é competência quando um jogador escorrega num tufo de relva do tamanho de um porco anão e a bola vai parar ao terceiro anel do estádio. Eu acho que nunca vi isso, honestamente. Pá, acontece. Há cenas que O Chelsea acontecem. perdeu Tipo, uma Liga dos Campeões porque o Terry escorregou. É verdade. eu não sei até que Mas ponto é que isso é Está a competência. chover para todos. Está a chover para todos É e todos verdade. podem escorregar. Olha um exemplo que temos com o futebol português. O Eduardo Quaresma vai isolado para marcar um golo ao PSV e escorrega no momento do remate. É a sorte do jogo, faz parte. Sim, sim. Como é que preferias? Moeda ao ar? Opa, Já não, foi. Moeda ao ar não. Lá está. Se agora me forem perguntar assim, então o que é que tu dirias para decidir um jogo? Não sei. Gol de ouro no prolongamento. Eu não sou o senhor futebol, eu não inventei o futebol. Porque Era antigamente até tínhamos sim. finais da Taça de Portugal, houve uma que foi até aos 140 minutos, até que alguém marcasse um gol. Gol de ouro. Mas imaginem, vocês já devem certamente ter visto os shootouts
que haviam na MLS há uns anos. Sim, Eu sim, acho que isso sim. tem muito mais graça do que um penalti. Eu Para, não para acho quem não nada. sabe, um shootout é tipo... Como é que eu te explicar isto? O É um jogador vai penalti sozinho. em andamento. O jogador pega na Daqui bola, um- acho que é no meio campo, e vai Não é sozinho bem no contra o meio campo, guarda-redes. é ali na meia-lua da área, um bocadinho fora da meia-lua, Num para um com o guarda-redes. num para um com guarda-redes, tem mais ou menos o quê? 15 segundos para marcar um gol. Sim. E pode fazer o que ele quiser. E sabes o engraçado disso? E eu acho que isso tem muito mais graça. Aquele vídeo mais famoso do shootout que há, acaba tipo 1-0 ou 2-1. A maior parte dos jogadores Mas isso fazem. tem muito mais graça. Eu acho que isso aí era muito mais competência do que, sei lá, um Mas penalti o em que está penalti, tipo... um penalti sim. defendido tem imensa competência por qualquer guarda-redes que o defenda. sim. Exatamente, e também há essa situação. E ontem fizeram uma notícia do Colina, precisamente a dizer isso: é que penaltis são extremamente injustos para os guarda-redes. Porque agora ainda vá, pronto, do guarda-redes já não poder sair da linha, né? Porque antes tínhamos situações Isso eu acho vergonhosas como o como como é que Deck? se chama o guarda-redes do Liverpool. Do deck, 2017. Exatamente. Sim. Pá, isso aí que o gajo estava quase na linha Da pequena na área. marca do penalti. Isso ainda vá. Agora já se começa a querer aprovar regras de os guarda-redes não se podem mexer, os guarda-redes não isso- podem provocar, não sou podem fazer completamente isto, não contra podem isso. fazer aquilo. Eu Vai acho que entrar, na minha opinião, não popular. Eu É acho- que, é eu que a acho que neste baliza momento- já é gigantesca, já Pois é. cabe um carro estacionado dentro da baliza. Ou 3 smarts. Ou 3 smarts. O guarda-redes não pode fazer nada, como é que é isso? Eu acho que até neste momento os penaltis estão numa boa fase em que o guarda-redes pode dar um passo para fora da linha, dá mais hipóteses de defender sem que o permita afastar muito. Mas o avançado ainda tem muitas hipóteses de marcar, claro. Dizem que tem 80%, 79% de marcar. Mas isso sobre o Colina, ele dizia que nos penaltis durante o jogo ou era gol ou era pontapé de baliza. Concordo com isso. Concordo. Mas não achas que um penalti não é suposto castigar a equipa que fez a falta? Certo, mas aí estás a castigar. Mas quantas vezes é que vais castigar? Mas o Colina também teve um bom ponto nesse aspecto, é que muitas vezes o penalti é uma situação muito mais perigosa do que a jogada que o deu. Por exemplo, Mas isso também é de mérito do jogador que faz a falta. é verdade, mas sei lá, agora estou a pensar no Benfica Moreirense, o penalti a favor do Benfica, acho que foi o primeiro gol. Sim. Foi, Sim, foi uma não- mão de um jogador do Moreirense e foi uma mão em que a mão dela até estava assim atrás das Acho que costas. foi mais um dedo. Sim, foi, O bola bate na mão, mas foi uma o coisa jogador assim de já está- raspão. Mas sim, o Isso, braço isso está- não era uma oportunidade perigosa, ia ser um cruzamento para o meio da área. Mas é uma falta e faz sentido, é a mesma coisa que marcar. Então, por essa lógica, não se marcava fora de jogo a meio campo quando são passos curtos e a equipa está relativamente organizada. Não, mas aí há clara desvantagem. Tipo, se um jogador estiver muito mais adiantado, Sim, tem um clara cruzamento para a desvantagem área, para os não há- defesas. Não há desvantagem. Ainda para mais, se o defesa fosse, sei lá, o Luizão, que não. Já não é. Já não é, agora já não é, mas que corria pouquíssimo. Era um grande central, mas corria pouquíssimo. É uma clara desvantagem. Mas sobre os penaltis, acho que também se fala-se agora, porque com o VAR há muito mais penaltis do que havia sem VAR. Esse do Moreirense, por exemplo, sem VAR passava facilmente, foi um desvio tão Claro, pequenino claro no que sim, dedo. claro que sim. Portanto, Mas acho ainda bem que há isso mais também- penaltis. Se há tecnologia. Mas acho que isso é uma maneira de tentar compensar a defesa do facto de haver cada vez mais penaltis com o VAR também. Posso pegar por aí para dizer a minha opinião já? Por acaso, para Vai. terminar, dizias que os desempates por penaltis são uma seca. Eu adoro desempates por penaltis. Também eu. Acho que é incrível. Não Ontem, gosto. ontem estava a ver o Exeter Forest e estava muito entusiasmado por ver o desempate por Detesto quando penaltis. são equipas que eu apoio. Por exemplo, Exatamente. Quando É- foi com Portugal, com a Eslovénia, Eslováquia. França, Eslovénia. Eslovénia. É exatamente França, por causa detestei disso que eu não porque estava gosto. muito nervoso. Só que depois a euforia de ganhar, Sim, sim. incomparável. Ganhas, pronto, é aquela euforia de ganhar que já terias se fosse dentro do tempo regulamentar. Agora, há essa coisa, tipo, penaltis só é giro de ver quando nenhuma das equipas é a tua. Então Mas- qual é que mas- é a graça? Mas isso eu vou ver. Quando eu vejo que há um jogo que não estou a torcer por nenhuma equipa e que vai penaltis, eu vou de propósito ver esse jogo em direto só para ver o Mas isso desempate assim por não tem penaltis. graça, tu não és adepto de nenhuma delas. Mas não vejo jogos só Mas adoro ver por equipas penaltis. que não são- Sim, também. tuas? Não, sim, vejo. O que eu estou a dizer é que não tem graça para aqueles adeptos. Eu acho que tem. Sobretudo para os que ganham. Sim, Oh, sobretudo para os- para os que ganham, É um- mas é uma- enquanto Uma está... pilha de nervos para quando estás Sim. no lado de uma das equipas. Mas quando esse é não que é o estás, ponto. A é disputa incrível. de penaltis em si não tem graça. Tem O que muito. tem graça é o ganhar depois. Não, ok. A disputa de penaltis da final do Mundial 2022 é das coisas mais incríveis que o futebol já proporcionou. Olha, isso foi um bom exemplo. Eu acho que foi um crime absurdo esse jogo ter sido decidido em penaltis. Sei lá, Mas eu devia-se fico- ter mas- jogado 200 minutos. Opa, Não quero saber. Porque, epá, já era um para jogo meia-noite daqueles, no Qatar. um jogo daqueles ser decidido com um penalti do, como é que se chamava? Montiel. Do Montiel.
É um crime absurdo. Epá, desculpem, o Montiel ser o herói daquele jogo porque bateu o último penalti é um crime. E não tem mérito O Montiel por já bater tinha penalti. marcado no mês antes o penalti decisivo para o Sevilha ganhar A Liga Europa, não foi? A Roma do Mourinho. Portanto, o Montiel está habituado a esses palcos. Não desrespeites o Montiel. Epá. Exato. Bom, mas Vou pegar aí mesmo Força. pelos penaltis e pelas imagens do VAR e por aquilo que estavas a dizer. Há muita gente que ainda critica o VAR. E exatamente. Acho que já não diria que é uma opinião não popular. Já não diria que é um hot take dizer que o VAR é bom, porque a maior parte das pessoas acha que gosta do VAR. Aquilo que eu defendo e que eu sei que há muita gente a defender é devia haver muito mais VAR. Muito mais. mas muito mais em que sentido? Temos tecnologia à disposição. O olho humano pode cometer erros e o trabalho do árbitro não é só marcar faltas, é gerir o jogo também, gerir as emoções do jogo e fazer com que o jogo esteja lá. Portanto, o árbitro será sempre importante. Mas, ok, um jogador vai isolado, um outro tira-se para o chão, ele marca falta, mostra o segundo amarelo. Não pode corrigir porque é o segundo amarelo e não é vermelho, mas isso faz algum sentido? Eu Não, percebo. Mas a prejudicar- estou a perceber o que é que queres dizer também. equipa, Eu não percebo porque é que há só- regras certo, é... para restringir a utilização do VAR. É Sim. tão parvo. É um livre. Na sequência do livre o livre dá canto e o canto dá golo. Mas não se pode voltar atrás porque o livre era uma falta que nem existiu. Sim. É uma coisa tão estranha. E aliado a isso, eu acho que já devia, agora está em debate, se não me engano, mas eu acho que já devia haver há muito tempo, como há no futsal, os treinadores terem a opção de pedir para rever um lance. Claro que não era sempre, senão o jogo estava sempre parado. Como é que é no futsal? São 2 vezes, né? Que eles têm. O que está em estudo é mesmo cada treinador ter hipótese 2 vezes de pedir para rever um lance no VAR. E se tiverem razão, acho que uma das vezes não conta. É isso? No Ou estou a basquetebol, dizer pelo mal? menos é assim, sim. Acho que sim. No futebol americano também já tem isso implementado. Mas sim. eu acho que isso não é necessário. Temos a tecnologia à disposição. Vamos só Pois. aplicá-la para que o jogo seja mais justo. Porque, e até olhando pelo ponto de vista, nem vou falar da questão da glória e de tudo mais. Olhando pelo ponto de vista até empresarial, se quiserem, que é o que mais interessa ao fim e ao cabo a muita gente. Erros de arbitragem custam milhões de euros. Sim. Um erro de arbitragem pode custar a uma equipa uma não passagem na Liga dos Campeões que custa 15, 20 milhões de euros. Custam milhões de euros, já para não falar dos custos que podem ter. Até mesmo para o próprio árbitro, que muitas das vezes nem tem culpa. Tipo, Sim. basta um jogador estar à frente, Mas é verdade. estar à frente do campo de visão dele, que ele já não vê é um uma penalti questão de que maldade, para nós é nada claríssimo. disso. Não é uma questão sequer de incompetência, é uma questão de analisar coisas em milésimos de segundo que acontecem ali no momento e ter de se analisar. Se há tecnologia à disposição para poder ajudar, então que se use a tecnologia. Eu só Concordo. acho que o VAR demora demasiado tempo às vezes. Certo, mas, O VAR mas de- o é VAR uma questão de aprimorar. Podia ser muito mais célere. Porque é que, Certo. porque é que o árbitro está no vídeo? Ele também é um árbitro, também pode decidir se é falta ou não. Portanto, acho que devia ser muito mais célere. O árbitro que está a ver o vídeo é falta, é vermelho, e o árbitro em 30 segundos, 1 minuto. Concordo com isso, a toma a 100%. decisão. A questão do um erro clamoroso, só pode chamar num erro muito, muito óbvio. Não, se o VAR vê que é um erro, mesmo que seja muito óbvio, desiste logo ao árbitro. Vai lá ver, porque isto pode não Sim. ser assim. Eu concordo com essa opinião do Francisco e até digo mais, porque já não é a primeira vez que se vê. Acho que até o João Félix uma vez disse que não gostava do VAR porque os erros fazem parte do futebol. Eu acho que para um futebolista dizer isto é muito estranho. Não. O Tipo- árbitro e os erros e a arbitragem tem de ser a coisa mais correta de todas. Os erros, os jogadores é que podem cometer erros. Sim. Os árbitros, não é que os árbitros não possam cometer erros, não é isso que eu estou a dizer, mas os erros do jogador é que fazem parte do jogo. Não são os erros. Sim, não é os arbitragem. erros do Sim. árbitro. E lá está, o árbitro é um ser humano e quem diz o árbitro não diz só o principal, diz os bandeirinhas e tudo mais. São seres Bandeirinhas, né? Os bandeirinhas, sim, os auxiliares, etc. Eles são todos humanos, têm todos direito a cometer erros. Ou seja, a tecnologia ajuda muito mais a que esses erros não existam. Tipo, até podia ser uma coisa boa para esses árbitros não correrem riscos necessários, não é? Sim. Sabes como é que eu chamava aos bandeirinhas quando era puto? Como? Toda a gente dizia fiscal de linha, né? Hum. Mas diziam muito pressa. Então eu achava mesmo que o nome daquele árbitro era fiscalinha. Achava que era o Já fiscalinha. não está, aquela- Quando estava a crescer, até aos 7, 8 anos, era o fiscalinha. O E fiscalinha. ninguém me corrigia porque também toda a gente dizia da mesma maneira. Mas indo agora para outra opinião impopular, tem a ver com o estilo de jogo. Eu não quero só criticar o Manchester City só porque sim, mas eu acho, e é algo que eu partilho com o meu pai por acaso, eu acho que sair a jogar desde trás é sobrevalorizado por muitas equipas. As equipas de topo... Calma, sim, calma. Tenho de fazer um exercício mental. Sobrevalorizado Sobrevalorizado por muitas equipas. é Faz-se bom demais. ou faz-se demais? Faz demais. Ok. Sim, faz demais. Hoje em dia vês imensas equipas. O Messi, há uns tempos numa entrevista, dizia
tinha visto muitos pseudo-Guardiolas na terceira e quarta divisão. Os jogadores, nem todos os jogadores, nem todas as equipas têm capacidade para sair a jogar desde trás. És, portanto, um fã do Brexit Football. Em parte, eu Certo. gosto um pouco de loucura, por isso é que eu adoro o Klopp. Por exemplo. No OSM jogava de bola longa. Não, por acaso no ESM jogava jogo de passe 4-4-4-3-3-A. A hipocrisia. Quando tinha uma grande equipa, jogava assim. Sempre com jogadores sem mais, não é? Diz? Jogadores estrela sempre sem mais, sem ou mais. Sim, Vocês fizeram alguma vez? Mas mesmo assim, diz? Esquece, deixa estar. Segue. Continua. Apesar de estar a dizer que os jogadores estrela é que podem... Não, Sei estava jogar assim. ainda estava a falar do OSM. Ainda estava Mas nessa segue. onda. Eu queria, ou então sigo eu, vou pegar por aí. Eu acho que tem a ver um bocadinho, e não sei se concordarás, tem a ver com um bocadinho com uma coisa que nós estamos agora a atravessar outra vez, agora nos últimos 2, 3 anos, que é a alteração do tipo de avançado também. Já não há avançados goleadores, Há, e voltou a ver. Há pouco. Diria ao contrário. mas há cada vez menos. Mas começa a ter outra vez um avançado, ou seja, Tens poucos gajos de área, poucos ratos de área. mas não é isso, não é nesse aspecto. Tu tiveste aquela fase em que os avançados eram, sobretudo, finalizadores. Tiveste o Inzaghi, tiveste o Shevchenko. Sim, e não estavam cá Van ligados, Nistelrooy, não que- estavam ligados à pressão, nem Certo. defender, nem nada. Tiveste também, isto são jogadores, tudo isto são jogadores que eu já nem me lembro de ver. Depois passaste por uma fase diferente dos Agüeros, dos Lewandowski e do Suárez. Tu vais bater uma bola para a frente para o Suárez ganhar de cabeça? Nunca? Não. Nunca. Nem para o Agüero. Nem para o Agüero. Nem para o Lewandowski, provavelmente. Para o Lewandowski até eras capaz, mas Sim, mas por mesmo. causa da altura, mas mesmo assim. As frentes de ataque móvel, tudo isso começou a surgir. É mais difícil bateres quando deixas de ter tanta presença física no último terço. Eu acho que pode ter a ver por aí. Essa E é há a também primeira. aquela questão de pronto, deu certo para os outros, também há de dar certo para mim. Deu certo para a melhor equipa. Todos dizem que é a melhor equipa de sempre, que é o Sim, Barcelona. porque é que não haveria de dar certo para mim? Né? Certo. Acho que qualquer treinador também vai por aí. Né? Mas E já até, por consegues- já podes consequência, fazer isso. e até por consequência disso, fez imensos treinadores, não vou apontar nomes, mas por exemplo em Portugal, tem essa ideia de um futebol atacante apoiado a sair a jogar desde trás e depois vê os golos de ofertas. Quando uma equipa está a tentar sair a jogar, oferece a bola ao avançado e vê-se cada vez mais golos desses, não só em Portugal, na própria Premier League também, vês o Brighton, por exemplo, a cometer erros desse género, o próprio Brentford também. Não é o estilo de jogo para todos, não é o estilo de jogo para todos os momentos de jogo, mas como correu tão bem e como continua a correr tão bem alguns treinadores, muitos tentam replicar isso e acho que é uma coisa que acontece em demasia. Não há espaço também para magia, espaço para formas criativas de bater a pressão e algo que me irrita profundamente ver equipas todos os fins de semana, 3 ou 4 golos. Um gajo vai ver os resumos da jornada de uma liga qualquer, há 3 ou 4 golos que são ofertas deste género. O guarda-redes a passar para o avançado, uma pressão alta que resulta num golo estúpido. Isso pode ser aliado ao que o Francisco estava a dizer. E é o que eu também estava a dizer. Deu certo para os outros, vou também tentar. Só que eu não tenho os jogadores com essas características Exato. para fazer isso. Mas agora já começa a haver outra vez avançados desses. Tens Haaland, tens Sesco, tens Gyökeres, tens Højlund. Só para dizer os primeiros que me Mas vêm à o cabeça. Sesco não é só um gajo de área, é um gajo também Não, muito não. móvel. Estou a Também. falar daquele avançado, pelo menos em termos de físico, de ser um avançado que consegue uma bola batida disputar de cabeça no meio campo. E que são rinocerontes autênticos. Tipo, fisicamente, sim. São bichos, sim. Isto é o Tiago, Quem é que que dizer grandes e impecáveis goleadores, não, rinocerontes. E são quem é que certo. tira a Não, é bola ao bem, é bem. Gyökeres? Sim, é verdade. Exato. Eu gostava muito de ver, não sei se chegámos a ver em Alvalade, uma disputa física entre o Haaland e o Gyökeres. Não. Ou melhor, gostava de ver um combate sumo entre o Haaland e o Gyökeres. Uma porrada franca, sem perder a amizade. O Haaland é mais alto, Certo. mas o Gyökeres tem ali um poder de explosão que se calhar ainda mandava o Para Haaland mim ao era o chão. puxar da corda. Sabes o jogo de puxar a corda? Também era Ver quem é giro. que caía primeiro. Devia-se fazer esses desafios. Os dois nórdicos ali à pancada, eu gostava de ver também. Ou então o Haaland contra o Bernardo Silva, o Foden e o Grealish. Ver como é que corria. Não, o Grealish ganhava. O Se bem, Grealish que, ganhava. se bem que o Foden tem aquele ar de Mitra, mas o Grealish ganhava. Acho que vi no outro dia um tweet que o Foden, aos 24 anos, já vai ter o quarto filho. O nome disto tudo. E O ficamos filho por do aqui. Foden tem... Não, mas se mais tu tivesses a vida feita com aquela idade, tu também não tinhas um monte de filhos. Se calhar. Eu Eu tinha. não estou a criticar, estou só a dizer. O filho do Foden tem uma conta de Instagram que é gerida pelos pais. Acho que tem mais seguidores. Eu não sei se é que os Kansas City Chiefs, se é que os Philadelphia Eagles. Ah, sim, É mas muito. ele tem imensos. São sim, mais ele tem são imensos. pai 5 milhões de de seguidores. Do filho do Foden que tem Sim. 5 anos, olha lá o que é. Sim. Conta gerida pelos pais, diz lá. Não, é o Guerra. Já queres ir tu ou vou eu? Podes ir tu, eu Ok. disse Ainda, assim. ainda temos um cromo, para além do Tiago, ainda temos um cromo hoje, Ok. só para contar, portanto.
Então eu vou entrar aqui por esta, também não tem a ver diretamente com o jogo jogado, não tem a ver com tática. Podes dar graças a Deus, Tiago. Não vou falar sobre o jogo. Faço uma coisa extra-jogo, que é o futebol está a ter muito poucas picardias. Como assim, Está a picardias? ficar chato. Já falámos disto aqui uma vez. mas Falar eu vou em refazer. Brexit Football. É assim, obviamente, não acho bem quando o Roy Keane lesiona diretamente um jogador só porque ele uma vez lhe fez uma falta. Não é um Acho que jogador, isso é o pai do Haaland. é o pai do Haaland, exatamente. O Alfie Haaland. Acaba-lhe com a carreira. Não é Sim, lesionar, sim. é acabar com a carreira. Exatamente. Não acho isso bem. Acho isso completamente incorreto e acho que... Passando isso à frente. Os guarda-redes não poderem provocar. Os jogadores a verem amarelo que Sim. provocam as bancadas. Cada vez menos jogadores cada vez mais amigos em campo, que não é uma coisa que me chateia os jogadores serem amigos, obviamente que não, claro que não, mas eu dou um exemplo e se calhar, e isto é se calhar a opinião mais impopular que tenho, mas um jogador vai jogar contra um rival, imaginemos um Real Madrid e Barcelona, obviamente o Real Madrid agora tem poucos espanhóis, não, mas obviamente o Lucas Carvajal Vázquez. ou isso, ou o Carvajal e o Pedri conhecem-se a seleção, são internacionais espanhóis, foram campeões da Europa. Obviamente dão-se bem, obviamente, ou pelo menos, obviamente poderão dar-se bem, não é? Há uma hipótese para se darem bem. O jogador deita-se e no dia em que acorda para o clássico, para ele, clássico neste caso, tem de pensar, aquele jogador é meu inimigo. Não há cá conversas. Outro dia vimos o Barcelona e o Atlético a chegarem ao mesmo tempo e os jogadores a conversarem a irem antes de irem para os balneários. Mas isso, Não dependendo faz dos momentos, sentido. eu acho isso O bonito. Francisco era o Roy Keane a discutir com o O Patrick Condé Vieira e no túnel. o Griezmann a falarem antes de entrarem nos balneários. Houve um derby Não faz qualquer em sentido. que viu-se o Quaresma, o Eduardo Quaresma, a falar com o Tomás Araújo, se não me engano, e tudo Sim, mais. sim, sim. Antes do jogo, se Sim. não me engano. Honesta, é assim, eu ainda bem que Há sou bem. momentos em que eu acho bonito, é aquele fair play. Há Depois, é momentos assim, em que eu acho que acaba o jogo. E são Sim. todos amigos. Certo, 100% de acordo, eles são colegas de profissão e Sabes dão-se onde é que fora isso dos- acontece muito? No rugby. No rugby eles discutem imenso E acaba o jogo. E final Mas antes do jogo, são inimigos de guerra. sobretudo é dia de jogo rivalidades. Quando é a falar com o Griezmann antes do jogo. Concordo que Não é B. faz sentido. Concordo que é B. Eu acho que há, tipo, não é passada a linha. Também Não é tô- rivalidade que é B, não é passada Não a estou a linha. dizer que tem de se brigar antes do jogo. Estou só a dizer para manter uma Tem distância. de ser atenção, tem de ir à guerra. Sim, E quem vai à guerra dá e leva estão e nas tem que lutar trincheiras. por tudo. Estás a ver? Estão nas Sim, sim. trincheiras. Até por uma, e digo isto até por uma questão de respeito aos rivais, Isso aos até- adeptos das equipas. Isso Quer até dizer. dava mais vontade de ver esses jogos também. Esses Sim, confrontos de sim, manhã. saber que há essas picardias. Aqueles El Clássicos Guardiola Mourinho não era só por ver o Messi contra o Ronaldo, era todo esse ambiente Claro que tenso sim. à volta. É muito bom. O João Félix a festejar contra o Atlético Madrid. Aquela tarja que os jogadores do City, que os adeptos do City mostraram ontem, parem de chorar com o Rodri e com o bola de ouro. Também já com o vi Vinícius. isso. Depois o Vinícius a mostrar a Liga dos 15 Campeões. Champions. Isso é que faz parte. Isso dá tanto. Quando houve o City Arsenal, aquele empate a 2, o Guardiola e o Arteta andaram ali picados por causa de. Esse agora Enfim, é o Stay Humble. sim, exato, é o Stay Humble. Excelente. E esse tipo de picardias, pá, eu acho que tem a sua graça, porque E ainda- nota-se uma rivalidade, mas não chega ao ponto de desrespeito. Certo, Sabem? e É, não há um provoca, qualquer o outro tipo- provoca de Não há volta. qualquer tipo de mesquinhez, até mesmo física, nem nada. É só aquela mesquinhez. E pegando nessa questão das picardias, vamos terminar com o cromo desta semana, que é mesmo do City contra o Vinícius. Está aqui, também vai aparecer para quem nos está a ver. O Manchester City publicou uma foto dos jogadores do Real Madrid a chegarem ao estádio e tal, e publicaram uma do Vinícius Júnior a passar ao lado de um póster do Rodri a beijar a bola de ouro. Excelente, This excelente. is football heritage, Sim, como sim, diria sim. o Mourinho. Mas é cromo porque acabou por lhe sair mal. Deu Manchester City, basicamente. Sim, Vocês consideram que o Manchester City está a caminhar a passos largos para ser o novo Arsenal? Não, No sentido que vocês sabem do que é que eu estou a falar. não. O do jogam como nunca, perdem como sempre. eu acho que Não, é não isso. é isso que eu quero eu acho que dizer. esta é uma época, Não é Ok. isso que eu quero eu acho que dizer. esta é uma época atípica para o City. E para o ano vão voltar. Eu acho uma que época este de- ano o City está mais Arsenal do que o próprio Arsenal. E não é nessa coisa do jogo como nunca perdem como sempre, é do género. Sabes aquela expressão do isto só acontece ao Arsenal? Tipo, ou Certo, aconteceu o Arsenal. Mas agora, Tipo, nós eu já acho que estamos está a ver acontecer acontecer o City. mas isso não é tanto o Arsenal. Isso é para mim é como o Chiellini. É o rival. É, é isso da history of the Tottenham.
Estás a perceber? Não, mas o Exato. Tottenham é tipo, pá, com todo o respeito às duas Historicamente- pessoas que gostam do Tottenham e que veem este programa, mas o Tottenham é um clube com aura perdedora. É verdade. É. Acabam É por mesmo. perder sempre. É verdade. Isto é O Arsenal ainda tem aquela. Pronto, é o terceiro clube clube com. Exato, é o terceiro clube com mais Premier Leagues. Pronto, não tem Acho que é competições o- europeias, mas. Acho que é o clube com ok. mais taças de Inglaterra também. Sim, isso. Pá, não tem competições europeias, mas isso ainda se releva um bocadinho. Pá, agora o Tottenham não Tudo dá. acontece ao City, é verdade. E podemos acabar nessa nota. Tudo Sim. acontece ao City. Sim. Vamos ver se vai continuar a acontecer na Champions League, no Santiago Bernabéu. Supostamente daqui a um mês saber se vão acontecer 115 coisas ao City. Exatamente. Daqui por uma semana vamos saber quem é o vencedor da Champions. também. Exato. Fica aqui prometido, vencedor da Champions. No próximo episódio de Este Futebol é para Velhos. Este fica por aqui. Obrigado por estar desse lado. Um episódio que pode acompanhar na Bola TV e em abola.pt.